E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma escultura, né? Na verdade são duas, mais uma base, feitas aí por encomenda. E eu gravei aqui mais uma vez o processo para mostrar para vocês que consiste aqui numa caçada, né, de um T-Rex predando aí um Triceratops. E se você quer uma comissão como essa aqui, né, uma escultura, um diorama desse estilo, é só entrar em contato lá no direct do Instagram e por lá a gente combina o orçamento. Esse tipo de encomenda é o que eu mais gosto de fazer, essa aqui é uma das que eu mais gostei. Eu adoro fazer esses cenários assim, mais complexos, né, com diorama, com comportamento do animal ali, né, nesse caso aqui uma predação. É muito legal de se fazer, eu gosto bastante quando alguém me encomenda algo assim. Eu não trago sempre para o canal esse tipo de trabalho, né? Porque é muito caro de se preparar, muito difícil, leva muito tempo. Então eu necessito que alguém faça uma encomenda daquilo, né? Para que eu consiga trabalhar. Então é meio que um patrocínio aqui do conteúdo, né? Alguém me paga para fazer a escultura, né? Recebe a peça e eu consigo gravar e trazer aqui para o canal. A base da escultura aqui que eu estou começando a fazer, eu até comecei a gravar, mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu não gravei o processo todo. Eu vou deixar só algumas fotos aí para vocês. Já ensinei a fazer base aqui no canal também, tem tutorial de base, vou deixar aí linkado para vocês assistirem. Coloquei alguns aspectos a mais aqui que eu não coloquei nos tutoriais, mas depois eu gravo um vídeo só específico para isso. Eu foquei mais aqui nos animais mesmo, né? Deixei o diorama aqui de fora. Já temos aqui o grande terópode com a primeira camada de massa aí, coberta, né? Eu já havia feito aí o recheio, né? Vocês viram aí no começo do vídeo, o interior e a blancagem e tal. Triceratops eu vou começar agora aqui a colocar a massa. Você que é novo no canal aí, está começando por esse vídeo, né? Acabou de encontrar o canal. Eu gravo esses vídeos aqui fazendo as esculturas, né? Tem tutoriais também aí no canal. Só dá uma conferida aí, né? Não esquece de se inscrever, curtir aí, comentar o que você achou do trabalho também. Isso é importante para ajudar o canal. Esses vídeos aqui que eu mostro só o passo a passo aos poucos, né? Pulando algumas etapas. Só para mostrar a escultura, né? Os vídeos completos mesmo estão aí nos tutoriais. Se você quiser assistir aprendendo, né? Para treinar, para aprender aí, tem que ver os vídeos de tutorial aí, tem a playlist. Esses vídeos aqui eles são mais rápidos, né? Mais acelerados. Só para mostrar aqui como que foi feito mesmo. E aqui eu já venho começando a textura. Eu comecei a fazer pelos pés, que geralmente são a parte mais complicada de se texturizar. Eu já gosto de deixar o mais fácil para o final, né, e adiantando aí as partes mais difíceis. Outra dificuldade que eu encontrei aqui nessa figura e no diorama completo foi posicionar bem eles aí, né, para encaixarem direitinho
porque a massa do biscuit ela tende a secar, né? E diminuir de tamanho. Então, às vezes você põe ali a medida, o bicho encaixa certo com o outro ali, né? Na posição, e depois que seca já dá uma diferença. Então tem que ficar ajustando aos poucos, e isso às vezes atrasa uma porcentagem aí do trabalho, mas foi sucesso aí, eu consegui fazer. Muita gente que ainda não viu o tutorial aí de como tingir a massa do biscuit, eu já vou adiantar aqui, né, que o pessoal sempre pergunta. Essa massa marrom que eu estou usando aqui por cima ainda é a mesma massa que eu usei embaixo aí, essa mais clara. A diferença é que eu misturei com tinta marrom, então ela ficou dessa cor, eu só tingi a massa, mas continua sendo aí a massa do biscuit.
Nessa etapa do trabalho aí, o diorama já estava quase pronto também. Já havia colocado aí alguns galhos, né, a massa e algumas plantinhas. Faltava só a textura aí com areia. E chegando ao final aqui da segunda escultura, né, terminando já, vamos começar aí a fazer as pinturas. Vou começar aqui pelo Tyrannosaurus Rex. E para iniciar eu usei esse tom de branco aí, né, que é um pouco mais amarelado, para fazer a pintura de base. E nesse caso aí eu ia fazer o ventre dele mais claro, né, o dorso vai ser mais escuro. Vou deixar aqui a referência da pintura que vai ser aplicada nele. Baseei aqui nessa coloração do Tyrannosaurus Rex do meu amigo lá do Instagram, da Dino Esculturas. E a cor foi exclusivamente escolha aí do cliente que me pediu, né? Para fazer essa cor baseado na pintura dele lá. E para essa primeira aplicação eu vou usar esse pincel mais mole. E a tinta ela é acrílica, então ela seca mais rápido. Por isso eu dei uma umedecida aí antes de aplicar, né? E o objetivo é deixar a cor uniforme. Se você deixar muito diluída aqui, a pintura vai deixar a textura embaixo aparecendo, né? Também não pode usar a tinta direto do pote aí, senão ela vai acabar cobrindo as ranhuras, né? Que a textura é bem fina. Vai ficar liso a miniatura, não vai aparecer as escamas. Então tem que achar a medida certa aí, né? A diluição certa. Você vai experimentando aí. Se ficar demais, você acrescenta mais um pouquinho de água. Se ficar de menos, você vai espalhando para dar uma secada. E aos poucos vai cobrindo aí a escultura com a tinta. E já no dorso eu usei essa cor de base aqui, esse cinza mais escuro. E a aplicação da pintura vai ser igual à primeira aí, né? A diluição certa, é uma tinta acrílica, tem que tomar cuidado aí para não colocar a tinta diretamente aí do pote, senão vai ficar muito escuro. Ela tem esse problema de ficar meio transparente, né, na primeira aplicação, fica parecendo o marrom da textura atrás. Se essa escultura fosse feita no biscuit puro, sem tingir a massa, ia ser muito mais trabalhoso de cobrir ainda, né? A pintura, eu já comprovei isso, a pintura da massa aí, né? A parte que tinge, deixa mais fácil a aplicação, né? Como se fosse o efeito de passar ali um primer. Então não é necessário passar o primer nessa situação, porque eu já tingi a massa, já fiz com a massa tingida. E no caso de ficar meio transparente, a gente vai passando aí algumas camadas por cima até ficar com a coloração uniforme. E um dos relatos de quem assiste os vídeos aqui, que quer aprender a pintar e tenta e não consegue, né, fala que a pintura fica muito chapada, que apaga a textura, é justamente isso, né, não diluir a tinta antes de usar, ou usar a tinta diretamente ali do pote, né, sem aplicar ali um pouco de água. E isso acaba deixando a pintura meio chapada, né? Também as camadas de pintura. Vocês vão ver aqui que eu faço várias camadas, né? Não é uma pintura só. Por exemplo, o Tiranossauro. Eu não pintei só de cinza e claro embaixo aí, né? O branco. Eu fiz várias tonalidades. E isso é que vai dar o efeito mais realista na escultura. E enquanto o T-Rex seca aí, eu vou pintar o Triceratops. Nesse aqui eu não me baseei em nada. Eu fiz da minha cabeça, baseado aí no que eu tava com vontade de fazer na hora. Foi escolha do cliente, falou que eu podia ter liberdade artística. Então eu comecei pintando aí o ventre com essa cor mais creme aí, claro, né? E na cor de cima aí do Triceratops eu usei esse cinza mais claro. Ele tem a tonalidade mais clara que é do Tiranossauro.
não significa que ele vai ficar nessa cor, né? É só a cor de base. Vocês têm que aprender a fazer isso aí, né? Usar uma tinta de base que vai ficar ali por baixo das escamas. Não necessariamente vai ser a cor padrão do animal. Tem a questão do dry brush aí também, né? Do dark wash que ainda vai ser aplicado. E aqui na divisão, né, onde termina a barriga e começa as costas, a pintura tem que ter também aí uma variação, né, um degradê, dependendo da cor que eu vou fazer, para deixar mais simples, né, mais natural. E isso eu ensinei aí no tutorial, eu vou deixar linkado aí para vocês acessarem. Depois da pintura de base seca aí, eu usei o pincel com a tinta um pouco mais seca, para fazer um dry brush por cima, né. Eu usei aí o preto misturado com o cinza para fazer essa variação, essa distorção aí da tonalidade mais cinza para o mais escuro, para ficar mais natural. Aqui ainda está começando, né? Mas aos poucos aí vocês vão vendo aí a diferença. Usei aqui um pouco de amarelo também para fazer alguns efeitos aí na pintura dos chifres, do bico, aqui na lateral também coloquei um pouquinho de amarelo. Então a pintura ela tem diferentes tonalidades e eu vou aplicando aos poucos aí na peça. Esse aqui eu não segui nenhum padrão, né? Então eu estou fazendo aí da minha cabeça. Mas no final vocês vão ver aí como ficou o resultado. Vocês me falam aí se vocês gostaram. E para você que está começando a pintar, eu não recomendo fazer esse tipo de pintura onde você vai fazendo aí da sua cabeça, né? Inventando na hora aí. Porque você vai acabar estragando seu trabalho, não gostando da pintura no final. Isso é quando você já tiver mais integrado aí com como usar os pincéis, como usar as tintas, né? Como trabalhar com a pintura no 3D aí de forma mais fluida. Aí você pode fazer um trabalho desse jeito, mas para quem está começando, se você investir o seu tempo ali numa escultura e vai pintar ela de qualquer jeito, você pode acabar estragando e não gostando do resultado. E aqui agora eu vou aplicar alguns tons de marrom, né? Eu já falei aí, eu não faço uma coloração única ali na escultura, né? Tipo, só um cinza nas costas e um tom mais claro ali na barriga, por exemplo. Não, a escultura para ficar ela realista ali, né? Mais fluida, mais natural, ela tem que ter vários tons de coloração. Por mais que a pintura de base seja o bicho com as costas cinzas e a barriga mais clara, você tem que pôr ali uns tons de marrom, um cinza ali para dar uma envelhecida na pintura, né? Na textura. Então isso deixa a escultura mais fluida. Não é uma coisa que você vai aprender do dia para noite, você tem que treinar bastante, tem que fazer várias pinturas, errar bastante também, né? Estragar muita escultura até conseguir acertar. E é assim, não tem como você aprender do dia para noite, não tem outra forma, só experimentando mesmo. Aqui esse tom de marrom eu também usei aí o dry brush, né? Podem ver que eu dou uma secada aí na superfície e depois eu vou esfregando aí bem de leve para pegar só por cima da textura. E eu vou experimentando aí aos poucos até chegar ao resultado que eu entendo aí que tá bacana. E depois de várias tonalidades aí, como vocês estão vendo aí, o bicho já tem uma cara nova, né? Já coloquei mais um preto aí na face, um pouco de amarelo também, marrom. Já pintei aí os chifres também, eu vou pintar aqui o olho. Inicialmente eu ia pintar aqui com esse marrom mais metálico, né? Mas depois eu decidi mudar, mas eu gravei aí para vocês verem. Essa pintura é com um pincel de ponta fina. Tem que tomar cuidado para não borrar, né? Se você fizer com um pincel muito grande, você vai acabar borrando, não tem como. E depois de mais algumas mudanças aí, né? Depois dessa pintura que eu acabei de terminar, ainda fiz algumas mudanças bem poucas. Mas aí o Triceratops estava praticamente pronto. Vamos voltar aqui pro Tiranossauro que eu tinha deixado secando, né?
Agora eu vou continuar. Aqui na lateral eu fiz um dry brush com laranja misturado com a cor creme. E aqui chega a parte mais complicada que eu acho em pintura, né? Quando alguém escolhe uma pintura nesse estilo, que são fazer listras. Esse bicho é cheio de listras. E para isso eu usei esse pincel de ponta fina, que ele tem uma precisão melhor. E se eu borrar não vai ser tanto, né? Então eu fui aí fazendo listra por listra, seguindo a imagem de referência. Eu sempre falo aí nos vídeos, você tem que fazer olhando a imagem de referência, você não pode fazer de cabeça ali, né? Viu a foto, tentar replicar sem ficar olhando. E esse trabalho aqui demorou bastante para terminar, foram 2 dias de pintura. E eu vou pular algumas etapas aí, porque vai ficar muito grande o vídeo. Após algumas boas horas de pintura fazendo listras, eu peguei aqui o marrom bruto, né, dei uma misturada aqui para secar e vou fazer um dry brush por cima, principalmente nessa região aqui mais da lateral, usei o laranja. As listras elas ficam bem negras, aí, bem chapadas, né, não fica muito natural na textura e eu tenho que fazer um dry brush por cima para ficar mais fluido, né, mais realista. E por isso que o pincel tem que ser usado com a tinta mais seca. Se você usar uma tinta muito líquida, aí, né, muito fluida, ou ela vai escorrer entre as ranhuras, ou ela vai cobrir a pintura que você fez. E não vai ficar legal. Então eu fui fazendo aí aos poucos, né, no dorso também, em algumas regiões aí o dry brush, passando o pincel bem de leve para não cobrir demais. Nas costas eu fiz aí também, só que usando um pouquinho de preto para ficar mais escuro, nessa parte aí do dorso é mais escura, em cima da cabeça. A crista dele aí, né, essas protuberâncias que eu fiz de queratina, a gente me pediu para fazer uma cor diferente da original ali, da referência, né, ou um laranja mais claro, ou um marrom. Eu comecei aí com marrom, depois apliquei um laranja também. E se você já assistiu esse vídeo até aqui, não custa nada você deixar o seu like aí, isso ajuda demais o canal, me incentiva a trazer mais vídeos como esse, mais tutoriais e vídeos de esculturas feitas por encomenda. Se você quer ver outras esculturas aí no canal também, deixa o like, curte, comenta, pede aí o que você quer ver. Vou trazer também mais vídeos de review assim que possível. E se você quer uma escultura como essa, né, um diorama como esse, algo assim, é só entrar em contato lá no direct do Instagram, eu faço por encomenda isso aqui, né? São esculturas vendidas que eu trago aqui pro canal, né, já encomendadas. Se você quer uma como essa, quer que apareça aqui no canal também o vídeo, é só entrar em contato lá no direct e lá a gente combina. Lembrando que o Instagram do canal está sempre aí na descrição dos vídeos e no perfil também aí na capa do canal. Agora fiquem aí com o resultado final, um abraço e até o próximo vídeo.